Olá pessoal. Vamos ver agora crime de falso testemunho ou falsa perícia. Falso testemunho ou falsa perícia. Estamos aqui nos crimes contra a administração, notadamente a justiça, e nós vamos ver este tipo penal, tá ok? Vamos aqui dar prosseguimento ao nosso curso. Vamos ler o tipo penal aqui no artigo 342. Falso testemunho, falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, controlador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juiz arbitral. Reclusão de 2 a 4 anos. Então, esse tipo penal é interessantíssimo, pessoal. Olha, veja bem. Lá no artigo 93 do Código da nossa Constituição Federal, diz que todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundadas em todas as decisões, fundamentadas em todas as decisões. E segue, né? Sou pena de nulidade, sou pena da lei, limitada presença, etc. Mas o que eu quero destacar é exatamente isso: fundamentadas todas as decisões. Nenhuma decisão do Poder Judiciário pode vir do achismo de quem julga. Ela tem que ser vista como um produto de um processo de angariar de maneira democrática, pública, provas para se formar uma decisão, uma convicção, certo? Nós temos o sistema de livre persuasão racional, que está lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas no contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, na parte de inquérito policial, porque a parte de inquérito policial é inquisitório, ele não é acusatório, ele não tem partes, ele apenas junta alguns materiais probatórios e entrega ao Ministério Público para ele deflagrar, através da denúncia, o processo judicial, certo? Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, veja, mais uma vez, nosso diploma legislativo processual penal diz: provas produzidas no contraditório judicial. Então, a gente traz aqui a analogia da casa. Uma decisão judicial, ele tem como fundamento, como base de sustentação, a prova. Porque não é uma questão assim de achismo, de convicção íntima, mas de que a gente chega a um resultado através de provas, através de um processo democrático, plural, paritário de produção de prova. Então, a prova, portanto, deve ser o fundamento da decisão, tal como a fundação é para sua casa, tá certo? Então, quais são a conduta típica, as elementares? Fazer afirmação falsa. Mentir ou narrar fato não correspondente à verdade. Então, não condiz com a realidade. É uma atitude positiva. Porque se uma testemunha, um perito, chega em juízo e cria provas falsas, você vai induzir a uma decisão judicial equivocada, injusta, mas não pela convicção do juiz, mas pelos elementos que fizeram com que ele incidisse em erro. Negar, não reconhecer a existência de algo verdadeiro ou recusar admitir a realidade. Não reconhecer a veracidade é um ato, atitude positiva. Negativa nesse caso, desculpe, está errado aqui o slide, atitude negativa. Não, aqui é positiva, desculpe. Negativa é a seguinte: calar a verdade, impedir que os fatos cheguem ao conhecimento da autoridade pelo silêncio, é uma atitude negativa. Certo? Então, é um tipo misto alternativo. Crime de omissão mútua ou de conteúdo variado. Porque se no mesmo contexto ele nega, afirma e cala, na mesma, vamos dizer, depoimento judicial, incide um só crime. Tá bom?
Como testemunha, olha, veja bem, a gente vai se debruçar em cada uma dessas figuras, né? Como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, né? Que são pessoas que vão a juízo e vão criar, participar da criação de um quadro probatório que vai levar o juiz a uma determinada decisão, ou um tribunal, né? Em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juiz arbitral, certo? Está fora processo nulo. Quando o processo é nulo, ou seja, não tem condições de procedibilidade, condições da ação, essas coisas, então ele não, mesmo que tenha tido falso testemunho lá, não vai ser um fato típico, tá bom? Nelson Greer nos diz: na primeira hipótese, temos a falsidade positiva, consistente em asseverar de um fato criminoso. A segunda, a falsidade negativa, consiste na negação de um fato verdadeiro. E a terceira, a reticência, isto é, o silêncio, o silêncio acerca de que se sabe ou que se recusa em manifestar, a ocultação da verdade. Vamos falar de cada figura dessa, certo? Vamos falar de cada figura que participa do processo assim, que pode ser o sujeito ativo em relação a esse crime. Então, testemunho, prestar esclarecimento acerca dos fatos que lhe são perguntados, afirmando ou negando. Bem por isso, o termo testemunha não assinala simplesmente a pessoa que afirma ou que nega o fato, cuja prova se pretende estabelecer, mas ainda aquela que certifica, atesta e é presente a feitura de um ato jurídico, a fim de autenticá-lo posteriormente confirmado. Os declarantes, se faltarem com a verdade, poderão cometer o crime. Tá certo? Vamos lá. Perito. Perito é o especialista. Então, num processo judicial, a gente pode ter a necessidade de vários peritos. Por quê? Porque, por exemplo, fazer uma perícia psiquiátrica, uma perícia florestal, pode ser uma perícia de vários meios. Então, eles são colaboradores do processo penal, da justiça, e são de extrema confiança do juízo, porque praticamente quem vai determinar, em alguns casos, o deslinde vai ser o expert, o perito. Então, é o especialista, o expert de determinado assunto. Sua função é elaborar laudo, na qual deixará consignadas suas conclusões por meio de um parecer técnico. Muito bem. Vamos continuar aqui. Nós vamos ter aqui o contador, que é o especialista em cálculos, né? Nós vamos ter o intérprete, que é o intermediário para fazer compreender indivíduos de fala, idiomas diferentes, e o tradutor, que é o conjunto, cujo trabalho transcreve de uma língua para outra. Então, vai que o cara coloca lá alguma coisa de uma língua que escape o conhecimento dos atores processuais. Então, a gente tem que ter uma extrema confiança nesse pessoal que trabalha, tá certo? Dentro de quê? Vai ser 5 figuras que a gente vai levantar aqui, que é o processo judicial, a tramitação ocorre no juiz tanto civil como criminal, competindo na direção ao juiz de direito, ao juiz federal, né? Ao juiz federal. Processo administrativo ocorre no âmbito da administração pública, que não tenha cunho judicial. Inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia, que tem por finalidade produzir provas necessárias a fim de justificar o oferecimento da denúncia, dar uma justa causa para o promotor agir. E juiz arbitral, capaz de dirimir extrajudicialmente os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis nos termos constantes da Lei 9.307 de 96, que dispõe sobre a arbitragem. Então, alguns contratos eles são assinados já com a cláusula de que, se houver qualquer tipo de problema, não vai ser recorrido à justiça, mas vai para o juiz arbitral, onde se resolve de maneira bem mais rápida, certo? É, qualquer um desses cinco situações, se houver um falso testemunho, falsa perícia contábil, interpretação, tradução,
enfim, do que a gente acabou de fazer, ele será uma figura considerada tipo, tá certo? Vamos para a classificação doutrinária. É, é um crime simples, de mão própria, atuação pessoal de conduta infungível, certo? Não cabe aqui no autoria. São crimes formais, que não exigem um resultado fenômeno. Vamos ler aqui os sinônimos, né? De consumação antecipada e resultado cortado. Doloso, o elemento subjetivo do tipo é a vontade de prejudicar a administração da justiça. Omissivo, ah, ou omissivo próprio, que no caso tem de calar, né? Então, na hipótese que o agente, por exemplo, ele cala sobre a verdade. Instantâneo, de forma livre, monossubjetivo, monossubsistente e não transeunte. Okay? O sujeito ativo é testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. E o sujeito passivo é o Estado, bem como aquela pessoa que foi prejudicada com o comportamento levado a efeito pelo sujeito ativo. Bem juridicamente protegida é a administração pública no tocante à veracidade das provas. E o objeto material é a declaração, depoimento, bem como o falso testemunho, cálculo, tradução sobre fatos juridicamente relevantes com potencialidade de lesar a administração da justiça. A consumação, logo que o juiz encerra o depoimento, sendo o momento consumativo da falsa perícia. E a tentativa não se admite, se bem que nós vamos encontrar uma divergência. Regis Prado, o que é? Tem Luiz Regis, Luiz Regis Prado, Prados Regis, vai dizer o seguinte: entrega do laudo da tradução e com a realização da interpretação falsa. Faz mistério, a consumação, né? Faz mistério que o depoimento seja efetivamente concluído, reduzido a termo e devidamente assinado. Até então, pode ele ser retificado ou alterado pelo depoente, o que pode impedir a consumação da falsidade. Porque geralmente é aquele negócio que as partes eles ficam assim: ei, isso daqui, doutor juiz, ele está falseando porque isso, aquele elemento. E acaba a pessoa se retratando de alguma forma. Algumas partes eles acabam criando esse tipo de situação. Note-se ainda que somente o depoimento findo pode pôr em perigo o bem jurídico protegido, vale dizer, pode ser utilizado pela autoridade como meio de prova. Vamos ver aqui um habeas corpus, HC, 81.951, lá do Supremo Tribunal Federal, que diz: o crime de falso testemunho é de natureza formal e se consuma com a simples prestação de depoimento falso, sendo de toda irrelevante se influi ou não no desfecho do processo. Vamos dizer que lá na mensuração das provas, o juiz não leva nem em consideração o depoimento daquela pessoa, mas se foi falso, ele efetivamente consumou, tá certo? Para você pegar o INTTO, aponte aqui para o seu QR Code que você vai acessar o inteiro teor. É muito importante que você conheça todo o teor, tá certo? Tem uma causinha aqui de aumento de pena especial, artigo 342, que está fora do inquérito. Por quê? Porque as penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou cometimento com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em um processo penal civil ou processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Pela literalidade e legalidade, ficou fora a inquérito policial. Quem oferece, a gente vai ter aqui uma clara quebra, né, do princípio monista. Aquele que quem participa do crime, ele vai estar cometendo o mesmo crime, né? Aquele monista. Nesse caso, nós vamos ter corrupção ativa, quem oferece o suborno, tá bom? Que é o crime de corrupção ativa que diz: dá, oferecer, prometer dinheiro a qualquer outro, vantagem, a testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. É uma
corrupção ativa especial, tá certo? Para esse tipo, né? Aquela corrupção ativa que a gente já estudou, tá bom? Vamos continuar aqui. Retratação. Ah, aqui, ó. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Porque na realidade a gente não está querendo, a gente está querendo é uma prova que seja idônea, querendo punibilidade. O que, no final das contas, o que a gente quer é ter a certeza de que aquele decreto condenatório e absolutório ele está fundado em provas idôneas, né? Então, não é da, vamos dizer, se a gente incentiva a retratação, é melhor, mesmo que ocorreu o ilícito, certo? É uma causa especial de extinção da punibilidade. Vítima que presta depoimento falso. A gente sabe que a vítima ele não tem obrigação de dizer a verdade. Vítima ou ofendido, como os denomina o artigo 201 do Código de Processo Penal, é aquele que sofre com a conduta praticada pelo sujeito ativo da infração penal. Segundo Torinho Filho, o ofendido nem presta compromisso de dizer a verdade, né? Nem se sujeita ao processo de falso testemunho. Nós queremos apresentar aqui o HC do STJ 45.733, que diz o seguinte: mostra-se firme nessa corte, assim como o Supremo Tribunal Federal, o entendimento a qual a possibilidade de participação do advogado que ilicitamente instrui a testemunha no crime de falso testemunho. Então, concurso de pessoas no crime de falso testemunho fora coautoria. Coautoria não pode, porque é crime de mão própria. O que nós temos aqui é uma participação, no sentido de instigação, no sentido de induzimento, tá certo? Você pode apontar aqui o QR Code e você acessar o inteiro teor. E se for prestado em juízo incompetente? Nesse caso, prestação de serviço incompetente, nós temos o entendimento de Kleber Masson que diz a incompetência do juízo em que for prestado depoimento falso não exclui a tipicidade do crime em análise. Nada obsta falta competência para a autoridade judicial, encontra-se ela no exercício de função pública relacionada à administração da justiça, não podendo a testemunha ou perito furtar-se ao dever de dizer a verdade. Há de ser excluído o delito se o processo em que se verificar o falso testemunho ou a falsa perícia for posteriormente reconhecido nulo, desde que for motivo diverso da própria falsidade. Subsiste o crime se for proferida sentença absolutória no processo em que ocorreu o falso, ou então se ocorreu a extinção da punibilidade do agente, pois o falso testemunho ou a falsa perícia é crime formal, consuma-se no momento da conduta revestida de potencialidade lesiva e que, por si só, idônea para ofender a administração da justiça. Ok? Então ficamos aqui. Próximo tipo penal vai ser corrupção ativa de testemunha, que já acabamos de ler. Tá?